Nós não entramos ainda no capítulo 2 de Sofonias. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 2 e nós vamos fazer uma introdução. Então, eu peço aos irmãos, por favor, que prestem bastante atenção, não em mim, mas na palavra de Deus. Sofonias capítulo 2. Nós vamos ler apenas alguns versículos para nós iniciarmos. Vamos orar e nós vamos fazer uma revisão. Eu considero importante a revisão. Vamos fazer também um desafio para os irmãos. Nós vamos explicando conforme as coisas forem caminhando. Sofonias capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como uma pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos, os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, ou poderíamos dizer hoje palestinos. E eu vos destruirei, até que não haja morador. E a costa do mar será de pastos e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. Até aqui, irmãos, nós vamos orar e rogar a Deus a graça de olharmos para a palavra dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estarmos expostos à tua palavra, uma palavra que não é comum. A tua palavra, a Bíblia Sagrada, não é um livro comum, é um livro que, no sentido literário, da literatura mundial, ele é visto como especial. Mas para nós a Bíblia é muito mais do que um livro, é muito mais do que a Bíblia, é para nós a palavra do Senhor. E nós queremos, nesta manhã, olharmos para uma porção da tua palavra, e a nossa oração ao Senhor é que o nosso coração possa voltar-se para ela agora, que nós possamos dar atenção, tomarmos cuidado com as distrações, para que nós então possamos dar ouvidos à voz do Senhor, porque essa palavra é assistida pelo Espírito, conforme nós lemos no livro de Apocalipse. O Espírito está dizendo à igreja. Nós cremos que o Espírito Santo está sempre se dirigindo à igreja, através da tua palavra. Nós oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos no livro de Sofonias, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a importância da Bíblia para a nossa vida no dia a dia. E eu começaria fazendo uma reflexão sobre se nós temos dado atenção à Bíblia que ela merece. Afinal, a Bíblia é a palavra de Deus, ela merece toda a nossa atenção. Ou se nós temos sido negligentes e saturados com conteúdos que nada têm a ver com as Escrituras. Em outras palavras, qual tem sido o nosso relacionamento com a Bíblia durante a semana? Se nós temos lido, se temos refletido, se temos meditado, ou se a Bíblia tem sido para nós um livro, apesar de ser um livro que vem para a igreja, mas durante a semana é um livro esquecido. A nossa capacidade de absorção da palavra de Deus, no momento em que nós estamos aqui, por exemplo, depende muito da profundidade do conhecimento que nós temos de Deus. Tanto do conhecimento cognitivo, o armazenamento de informação, como também da nossa experiência com Deus. Porque se durante a semana nós não
exercitamos a mente para lermos, entendermos, interpretarmos a Bíblia, e na medida do que lemos, interpretamos e aplicamos na nossa vida, se nós não fizermos esse exercício, agora este estudo será enfadonho, ele fará com que você fique olhando para o relógio, conversando com a pessoa do lado, você terá muita dificuldade para concentrar-se. Porque até mesmo no sentido fisiológico, vamos dizer assim, o cérebro não está acostumado com a Bíblia. O nosso cérebro, ele, vamos colocar num certo sentido, ele é viciado naquilo que nós viciamos, né? Então, se nós não estudamos a Bíblia durante a semana, agora a profundidade do estudo não alcançará a profundidade. Então, nós absorvemos a palavra dita na igreja, seja por estudo ou seja por pregação, na proporção que nós conhecemos a Bíblia e na proporção da nossa intimidade com Deus. Então, não conhecer a Bíblia, não ter intimidade com Deus, agora a absorção será quase zero, né? Agora, com essas palavras eu não quero desanimar ninguém, muito pelo contrário, eu quero incentivar a todos a lerem as Escrituras. A lerem as Escrituras. Por exemplo, nós estamos pregando Deuteronômio no domingo à noite e estamos estudando os profetas menores na escola dominical. Essa é uma ótima oportunidade para lermos os profetas menores durante a semana e também lermos o capítulo que será pregado no domingo. Como, por exemplo, hoje nós pregaremos o capítulo 26 de Deuteronômio. Quando você lê durante a semana, uma vez, duas vezes, o que não precisa de muito tempo, debaixo de oração, quando você chegar aqui, a palavra de Deus será diferente, né? Porque o caminho já foi trilhado. Você está mostrando para Deus que está buscando. Porque vir na igreja não é simplesmente uma expressão religiosa para cumprir um dever e uma obrigação, mas é uma questão de mentalidade, de transformação. Então vai da minha parte esse encorajamento para você relacionar-se com a Bíblia. Como nós temos falado, a Bíblia é a boca de Deus, é Deus falando. Se nós não cremos assim, nós estamos crendo de maneira diferente de todos os cristãos do passado. Mas é assim que nós cremos. Nós temos aqui alguns motivos do que a Bíblia é para nós. A Bíblia é a voz de Deus. A palavra de Deus diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é o alimento para a alma. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é a arma contra o pecado. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia, ela revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia, ela é lâmpada para os pés agora, e ela é luz para o caminho. Então ela clarifica a nossa vida, tanto no passo a passo, como a respeito de vocação, de projetos de vida, mas ela precisa ser buscada, ela precisa estar no nosso coração. A Bíblia também responde às maiores questões da existência humana, como, por exemplo, de onde viemos, por que nós sofremos, qual é o sentido da vida e para onde nós vamos. A Bíblia responde essas questões, que são as questões, no sentido filosófico e teológico, as questões mais interessantes. E por fim, a negligência da Bíblia está por trás da decadência espiritual da igreja. Então, se nós, durante a semana, como cristãos, não buscamos a Bíblia, não meditamos na Bíblia, não refletimos na Bíblia, eis aí então o motivo para que nós entremos em decadência, tanto no sentido familiar, como no sentido eclesiástico, social, profissional e daí por diante. Eu gosto muito da frase de D.L. Moody, que escreveu: este livro o manterá longe do pecado, ou o pecado o manterá longe deste livro. Isso nos ensina que o pecado nos afasta das Escrituras. Qual pecado? Eu não sei. Mas quando nós estamos em pecado, e quando eu falo pecado, não me refiro necessariamente a questões morais. Muitas vezes a gente reduz o pecado a transgressões morais, licenciosas, mas o pecado é muito mais do que isso. E Moody disse: este livro o manterá longe do pecado, ou o pecado o manterá longe deste livro.
Então, irmãos, que nós possamos dar muita atenção às Escrituras, principalmente nos dias de hoje, em que as teologias têm sido fortemente pervertidas em coach, motivação, autoajuda, e daí por diante. E nós só vivemos debaixo do favor do Senhor. Nós andamos na ajuda que vem do alto e não devemos nos preocupar com autoajuda e coisas dessa natureza. Então que Deus nos ajude a valorizarmos a Bíblia, a darmos a ela o valor que ela merece no nosso coração e na nossa vida. Se você não está lendo a Bíblia, leia. Comece hoje a fazer uma leitura bíblica. Leia o Evangelho de João, por exemplo. Leia 1 João, 2 João, 3 João, as cartas de Paulo. Leia o livro de Provérbios. Vá lendo. Né? Nunca é demais ler a Bíblia. Mas não se limite somente a ler. A Bíblia precisa ser estudada também. Nós precisamos estudar a Bíblia para que por ela sejamos transformados. Quando nós iniciamos o estudo dos profetas menores, eu fiz com os irmãos um comentário a respeito do profeta Aleijadinho. O profeta Aleijadinho, ele fez, eu não me lembro agora qual é a cidade lá de Minas Gerais, eu acho que é a cidade de Congonhas, ou Congoinhas. Profeta não, poeta. Eu já estou transformando... ele é artista... exatamente. Já estou transformando... Irmão, são 12 profetas, não são 13. Olha, vocês estão vendo? Estão vendo só? Essa é uma informação... vocês não podem acreditar em tudo que eu falo. Né? Não é. Eu errei mesmo. Não. Mas, vocês não podem acreditar em tudo que o pregador fala. Tem que prestar atenção e tem que conferir. Né? Lembra do que Spurgeon falava? Spurgeon dizia para as pessoas, procurem para ver se a minha pregação é bíblica. E vocês têm que fazer isso. Né? E eu devo ser repreendido quando a minha pregação não é bíblica. Agora foi uma heresia que eu criei aqui. Uma heresia sem tamanho. Eu vou dizer agora direitinho, né? O Aleijadinho, famoso artista plástico, eu não sei se foi na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, ou em Congonhas, ele fez uma imagem dos 12 profetas. Então, a cidade, os muros da igreja, de uma igreja, é toda cercada pelos 12 profetas. E a intenção dele era dizer que os 12 profetas continuam falando hoje. E isso, apesar de ser uma perspectiva diferente da nossa, a perspectiva cristã dele, mas essa é uma verdade. A voz dos profetas menores continua ecoando nos nossos dias, mesmo porque a voz dos profetas menores, dos 12 profetas, ela é repercutida no Novo Testamento. Jesus citou alguns profetas menores, e aqueles que não foram diretamente citados, os seus ensinos estão implicitamente no Novo Testamento. Né? Então, que Deus nos ajude a olharmos para esses 12 profetas como parte da palavra de Deus e procurar extrair para nós conhecimentos que são importantes. Então, agora voltando à revisão, fazendo uma revisão rápida de Sofonias. Sofonias, ele foi um dos profetas menores do Velho Testamento. Ele foi escrito aproximadamente no ano 640 a.C., durante o reinado do rei Josias. Ele era de linhagem real, como nós já estudamos, portanto, diferentemente de alguns outros profetas menores, era um profeta da corte, alguém que tinha uma certa nobreza. E ele pregou no período de muita apostasia, mas ele também pregou no momento de reformas religiosas, como, por exemplo, como nós já estudamos, a reforma de Josias, um período em que Israel estava numa profunda decadência espiritual. Ele pretendeu restaurar o culto ao Senhor. Uma coisa que se destaca aqui, no livro de Sofonias, profeta Sofonias, é que havia um grande desejo no rei Josias de restaurar o culto,
do rei Josias, agora eu estou falando certo. Mas o povo não estava interessado. Então nós temos um rei versus, ou no caminho contrário ao caminho do povo. O povo não queria, mas o rei queria fazer essa higienização espiritual, mostrando o caminho certo que Deus queria que o povo andasse. Então, o tema central do livro do profeta Sofonias é a expressão o dia do Senhor, o dia do Senhor. E a expressão o dia do Senhor é uma expressão veterotestamentária, está no Velho Testamento, e significa duas coisas. Dentro do contexto de Sofonias, estava relacionada ao dia que a Babilônia invadiria, quando a Babilônia invadiria o reino do sul, porque o reino do norte já havia sido invadido pela Síria. Então, esse era o dia do Senhor. Os ouvintes do profeta Sofonias sabiam disso, principalmente aqueles que no próprio texto são chamados de remanescente, ou o restante, aqueles que se mantiveram fiéis aos ensinamentos da Torá, da lei de Moisés. Então, eles sabiam que a Babilônia viria. Então, vindo a Babilônia para tratar com o reino do sul, esse era o dia do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, como nós já estudamos no capítulo 1, o dia do Senhor também se refere a um dia escatológico, a um dia que ainda não veio. Então, o profeta Sofonias é um profeta que profetizou para o seu tempo, as profecias dele já se cumpriram. Essa semana eu estava estudando sobre isso, sobre as profecias de Sofonias que se cumpriram. E historicamente elas se cumpriram. Aquilo que ele havia dito se cumpriu de fato na história. As nações que ele vai referir-se no capítulo 2, que seriam dizimadas, elas de fato foram dizimadas. Então, veja bem, esse é um dado importante para o entendimento do profeta Sofonias. Ele se referiu ao dia do Senhor para fazer uma alusão ao dia que a Babilônia invadiria o reino do sul, Jerusalém, e isso aconteceu. Houveram 3 incursões de Nabucodonosor, e ele então levou a cativeiro os nobres lá do reino do sul para a Babilônia. E no versículo 18 do capítulo 1, nós conseguimos aqui uma coisa interessante. Versículo 18 do capítulo 1, nós estamos fazendo uma revisão. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Veja bem, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Agora, essa palavra indignação aqui, eu quero perceber se os irmãos prestaram atenção no estudo do capítulo 1. Esse dia de indignação refere-se a que tempo? O que ele quer dizer aqui, nesse texto? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. O que significa isso? Qual é o dia da indignação do Senhor? Olha, eu vou dar uma ajuda para vocês. Leia o verso 2 do capítulo 1. Verso 2 do capítulo 1. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra. Veja, tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra. E o que significa isso? Esse julgamento foi dito, então, a que povo? Sobre toda a terra. Então, o capítulo 1, ele tem um julgamento contra Judá e contra a terra toda. Então, é muito fácil nós percebermos isso. Judá foi castigado, a terra toda não. Isso não aconteceu ainda. Conforme nós lemos, inclusive, nos versos subsequentes, como no versículo 14. Veja o verso 14 do capítulo 1. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor
clamará ali o poderoso. Agora veja o verso 15. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, e de angústia, e de alvoroço, e assolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. O dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então, esse dia do Senhor aqui é um dia de conotação universal. Não é difícil percebermos que essa profecia não se cumpriu ainda. Porque na história não houve um tratamento de Deus para com as nações, para com a terra. Houve tratamento de Deus de maneira isolada, de maneira específica e localizada, mas não de maneira geral. Ok? Então, aqui refere-se ao dia da grande tribulação. E por isso, ao período da grande tribulação. E por isso, o profeta Sofonias é um profeta para o seu tempo e é um profeta para além do seu tempo. É um profeta escatológico, porque muitas profecias ditas por ele não se cumpriram ainda. O dia da indignação do Senhor, do derramar da ira de Deus, da indignação do Senhor sobre a terra, não aconteceu em nenhum período da história ainda. E nós estamos por ver que essas coisas aconteçam. Agora, nós vamos para o capítulo 2, depois de termos feito essas revisões aqui. E nós vamos dividir o capítulo 2 pelo menos em 3 partes, e pode ser que nós consigamos hoje falar de todas elas. Então, guarde essa informação. O capítulo 2, ele é mais uma vez, de maneira muito semelhante aos demais profetas, um chamado urgente de Deus ao arrependimento. Deus chama o seu povo ao arrependimento. E a primeira parte do capítulo 2 compreende os 3 primeiros versículos que nós lemos. E esses 3 primeiros versículos, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, aqui de Sofonias 2, tem um nome, a gente pode dar um nome para essa divisão: o chamado ao arrependimento. Veja mais uma vez o verso 1. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Congregai-vos, ó nação não desejável. Então você percebe que essa palavra congregai, ela tem uma conotação pastoral. Ela tem uma conotação pastoral. Deus, ele chama como supremo pastor o seu povo, o seu rebanho, para que se congregassem. E ele diz: congregai vós, ó nação não desejável. Alguém tem uma tradução diferente dessa nossa para ler o versículo de forma diferente? Bem diferente. É atualizada, né? Pode ler, Gisele, por favor. Exatamente. Nós gostamos muito da Trinitariana, é a Bíblia que nós adotamos, a corrigida fiel, mas em alguns versículos eu acredito que fica melhor posto as palavras para o nosso entendimento. Então talvez essa expressão que a Gisele leu resuma ou expresse melhor. Nação que não tem pudor. Nação que não tem pudor. Congregai-vos, sim, congregai-vos vós, nação não desejável. Porque, veja, você dizer assim, uma nação não desejável e uma nação que não tem pudor, há uma diferença nisso aí. É quase que um eufemismo, né? Dizer assim, vamos imaginar que eu não goste do Carlos, eu tenho um problema com o Carlos, eu falo assim, você é uma pessoa pouco desejável, né? A sua amizade é pouco desejável. É uma forma bonita, talvez, de dizer alguma coisa para alguém, né? Sendo que eu poderia usar uma palavra mais objetiva. Agora, quando o texto diz nação não desejável, ou melhor dizendo, nação que não tem pudor, o que é que significa isso? O que o Sofonias está querendo dizer? Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação que não tem pudor. Qual é o sentido dessas palavras aqui? Uma nação pecadora, mas no sentido do que ele quer transmitir aqui, uma nação que não tem pudor, ou uma nação desejável,
se nós formos entender o sentido das palavras, o que elas significam para nós, o que o profeta quis dizer é que o povo andava sem acanhamento para o pecado. Nós poderíamos dizer, no sentido bem chulo, bem popular, né? O povo pecava e nem ficava vermelho. Eles não estavam mais preocupados. O que há aqui é um tipo de uma alma adoecida e uma consciência cauterizada por causa do pecado. O pecado, ele domestifica o pecador. Ele vai envolvendo o pecador de maneira que ele vai pecando e pecando e pecando e pecando. Ele peca e diz assim: Senhor, me perdoa, obrigado porque o Senhor me perdoou. Senhor, me perdoa, me perdoa. E continua pecando e pecando e pecando. Então, essa postura, ela cria a curto, a médio ou a longo prazo uma consciência cauterizada. O apóstolo Paulo fala sobre isso, de uma consciência cauterizada. E quando a consciência está cauterizada, perde-se a sensibilidade contra o pecado, né? Ou seja, a pessoa peca e não sente mais. Isso resulta em uma mente que não se arrepende, que não se comove com a palavra de Deus e não sente culpa pelo pecado. O que é uma consciência cauterizada? Você saberia dizer? Veja, o que é consciência? Vamos tentar entender o que é consciência. Conhecer com. O que mais? O que é a consciência humana? Vamos fazer aquela regrinha, né, que a gente fala. Nós somos, como Deus, nós somos constituídos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo, a matéria; a alma, mente, vontade e emoção. Emoção, capacidade de sentir; mente, capacidade de pensar e refletir; e vontade, capacidade de decidir. Então, isso somos nós. A isso se dá o nome de alma. Então, qual é a alma do Edilson? A alma do Edilson é a sua mente, a sua capacidade de decisão, de dizer sim, de dizer não. E o que faltou? Emoção, capacidade de sentir. Então, a alma, mente, vontade e emoção. E o espírito? O espírito é intuição, consciência e adoração. O espírito humano é a nossa consciência. A consciência é um dos elementos que forma a pessoa espiritual. A consciência, ela não está ligada com a nossa alma. A consciência é a parte espiritual. A intuição, como nós já falamos, tem pessoas que são intuitivas. Vai chover, leva o guarda-chuva. Não vai lá que vai dar ruim, né? Principalmente mãe. As mães são muito intuitivas. A intuição é uma capacidade humana, mas é uma capacidade que faz parte do espírito humano. Seja a pessoa crente ou não, ela é uma pessoa com uma consciência aguçada. E a adoração é o lugar onde nós adoramos a Deus ou algum outro ídolo, ok? Agora, a nossa consciência é o nosso juízo. Por exemplo, você diz assim: eu tô apertado, estou muito sem dinheiro, eu vou fazer um extra aí, ou eu vou fazer alguma coisa errada para conseguir algum dinheiro, mesmo que não seja totalmente certo, mas também não é totalmente errado. Eu vou fazer isso para conseguir um dinheiro. Quando você fala isso, é a sua mente trabalhando, você está raciocinando. E aparece a consciência: não faça isso. A consciência é o juiz. Ela assinala que aquilo é errado. É a nossa parte espiritual. E aí você diz assim: tá bom, eu não vou fazer isso não. Eu vou dar um outro jeito, eu vou conseguir o dinheiro que eu preciso pelos meios bíblicos certos, porque se eu fizer uma concessão aqui, uma concessão ali, vai dar zebra. Mas aí na outra semana você pensa assim: bom, mas eu preciso do dinheiro. E a consciência está dizendo: não faça isso. Não faça isso. E você vai e faz. E aí você fez, deu certo, conseguiu aquele dinheiro, conseguiu resolver aquilo.
você não se sentiu tão mal, né? Você não viu um raio caindo na sua cabeça, não ficou doente, a vida continuou, e aí você não foi tomar a experiência assim. Eu acho que eu vou fazer de novo. E você vai fazendo, e a consciência vai acusando. Só que a consciência humana, ela diz assim, ok, então pode continuar, pode ir fazendo. Mesmo porque Deus, ele fala conosco na nossa consciência. E Deus não nos força a nada, nós somos livres. E aí nós vamos fazendo aquilo, eu estou fazendo porque eu estou conseguindo dinheiro para resolver as minhas questões, por meios que não sejam tão lícitos, mas eu estou conseguindo, não caiu um raio na minha cabeça, ninguém está doente, só que eu vou perdendo a sensibilidade. Aquilo que para mim antes era um pecado, agora já não é mais, é normal. Mesmo porque todo mundo faz. Entende? Como dizem as mães, né? Você não é todo mundo. Né? Mas aí a consciência está cauterizada. O mesmo raciocínio pode ser aplicado no que se diz a mentira, por exemplo. Você mente para conseguir o que quer, porque quando você quer alguma coisa e precisa pecar para adquirir aquilo, então você tem aí um ídolo também, que precisa ser tratado. E aí você mente no começo, a consciência pesa, você pede perdão e vai mentindo. Daí algum tempo, você não sente mais. Você está mentindo, mas a consciência não acusa mais, porque a consciência ela é acusadora. E aí você perde a sensibilidade. Lembra do lobo na neve? Sabe como o esquimó pega o lobo lá? Como que ele faz? Né? Ele coloca uma lâmina cravada no gelo, ele faz um cortinho no dedo, jorra o sangue, e aí espera um pouco, a camada de gelo cobre, ele coloca um pouquinho mais de sangue, e vai formando aquelas camadas de gelo e sangue. Aí vem o lobo. O lobo, sentindo o cheiro de sangue, ele começa a lamber o gelo. Ele vai lambendo o gelo e sentindo o sangue, lambendo o gelo e sentindo o sangue, e aí ele fica alucinado. E o gelo tira da língua dele toda a sensibilidade. E ele passa então, sem perceber, a língua na lâmina que o esquimó havia colocado. Quando ele passa a língua na lâmina, ele corta a língua, e o sangue quente jorra. Aí ele lambe com mais apetite ainda, porque ele está tomando do próprio sangue. E ele fica ali afoito, e até que todo o sangue dele vai embora. E o esquimó vai lá e pega o lobo. É isso que o pecado faz. O diabo, inclusive, ele coloca uma lâmina embaixo de coisas que nós apreciamos e gostamos. A gente começa a lamber. Vai lambendo, até que nós perdemos a sensibilidade. E aí nós começamos a pensar assim, mas não precisa ir na igreja, não precisa ler a Bíblia, povo de igreja é povo de índole duvidosa, isso, nós começamos a inventar coisa, mas é porque nós perdemos a sensibilidade de mantermos a nossa comunhão com Deus. Então, quando o profeta diz aí, nesse texto, né, congregai-vos, ó nação não desejável, ou nação sem pudor, o que ele quer dizer é que o povo perdeu o pudor, ele perdeu a sensibilidade da consciência. A consciência não pesa mais para o pecado. Então, irmãos, a consciência que Deus nos deu é talvez para nós o maior patrimônio que temos. E o apóstolo Paulo ensina sobre isso, sobre a consciência humana. Nós temos que cuidar muito bem dela, mantê-la sempre limpa, mantê-la sempre atualizada, para que ela não perca a sua capacidade de denunciar os nossos pecados. Amém? O verso 2, ou no verso 2, ele faz um alerta. E qual é o alerta dele? Antes que o decreto produza o seu efeito. Antes que o decreto produza o seu efeito. O que ele quer dizer aqui? Arrependam-se enquanto é tempo, pois o juízo de Deus
será executado. O dia do furor virá, como na verdade veio. O verso 3, ele se dirige a um grupo distinto. Veja o verso 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Olha que interessante. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. E aí veja bem, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então, qual é o chamado do profeta aqui? Buscai ao Senhor, os mansos da terra. Quem são os mansos da terra? Lembra do Salmo 37? Eu falo sobre isso, que os mansos herdarão a terra. Que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, ou seja, o que ele está dizendo? Andem retamente. Deus colocou uma linha, Deus fez um traço, né, para cada um de nós, individualmente. Ele traçou a nossa vida e disse, anda aqui nesse traço, esse é o meu caminho, você vai se dar bem. Mas aí Deus faz o traço, nós vamos para lá, nós vamos para cá, né? Então, andar retamente é andar no traço que o Senhor estabeleceu para nós, andarmos dentro da vontade dele. Buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Essa expressão aqui, pode ser, ela pode dar o entendimento de que, buscando a Deus, andando na retidão, andando na mansidão e na retidão, há uma possibilidade de que Deus, no momento da dificuldade, venha em socorro. Não é verdade? Não dá esse entendimento, lendo o versículo, superficialmente? O que você acha? Leia para mim aí, Carlos, por favor, o verso 3, de novo. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Ok. Qual é o dia da ira do Senhor? O dia da ira do Senhor pode significar duas coisas aqui. Pode significar o dia que a Babilônia invadir, e de fato invadiu, mas ela tem uma conotação também escatológica. O dia do Senhor, referindo-se ao dia da grande tribulação. É o dia da ira do Senhor, dia da indignação do Senhor. Ele está se referindo ao povo dele, ao povo de Judá. Então, qual é o significado desse versículo para nós? O que você entende aqui? Alguém tem uma ideia do que significa isso? Como? Está chamando ao arrependimento, né? Então, o que eu considero aqui muito importante, irmãos, a mensagem aqui, ela é, na verdade, muito simples. Ela se dirige a um povo distinto, conforme nós lemos, aos mansos da terra. Ou seja, porque aqueles que não eram mansos, que já haviam traçado seus próprios caminhos, eles já não queriam nada com Deus, né? Agora, uma coisa interessante aqui, que eu considero, quando ele diz, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, a questão aqui é mais ou menos assim. O chamado de Deus para o arrependimento era para todos, indistintamente. Mais especificamente para os mansos da terra, porque os mansos da terra dariam ouvidos, os outros não. Os outros não. Porém, o chamado de Deus, o apelo de Deus é coletivo, mas a resposta é individual. Então, quando ele diz assim, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, esse pode ser está se referindo àqueles que dariam atenção ao apelo de Deus. Essas palavras são repercutidas também no Novo Testamento. Como, por exemplo, quando nós lemos as cartas de João às 7 igrejas da Ásia, lembra da expressão que é colocada em cada
em cada igreja, que eles deveriam dar ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, dentro das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, haviam pessoas que não tinham ouvido. Então, por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito diz a quem? A igreja, coletivo. Mas quem daria atenção? Aqueles que estariam dispostos a ouvir. Quem tem ouvidos? O chamado é coletivo, mas a resposta nem sempre é coletiva. Por exemplo, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, a pregação é exposta, mas nem todos vão dar ouvidos, nem todos darão atenção. Então, isso serve para nós de reflexão, né? Que nós temos que buscar ao Senhor com sinceridade para que sejamos preservados do juízo. Escatologicamente falando, refere-se ao escape que Deus dará ao seu povo na grande tribulação. Mas fazendo uma aplicação para nós, no momento da dificuldade ou do dia mau, o que é o dia mau, de acordo com o Novo Testamento? É aquele dia ou aquela semana que o mar não está para peixe, né? Todos nós passamos por dias maus, não passamos? Nossa vida é assim. Tem época que está tudo uma bênção, do ponto de vista de sossego, paz, tranquilidade. Mas aí tem dias, ou dia, que as coisas ficam difíceis. Isso é para todos. Sendo consagrados a Deus ou não, todos nós passamos por dias assim. Agora, a maneira como nós buscamos a Deus importa muito nesses momentos. Porque quando nós não buscamos a Deus, nós estamos entregues à nossa própria sorte. Nós decidimos sair do guarda-chuva de proteção de Deus naquele momento. Quais seriam algumas lições que nós podemos extrair para a nossa vida? A primeira lição é que o pecado não tratado nos torna espiritualmente insensíveis e sujeitos ao juízo. Então, nós não podemos carregar pecado no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, mas devemos confessar e abandonar. Confessar e abandonar. Por quê? Porque o pecado desagrada a Deus e um dia ele nos pega. Desde que eu era pequeno, a minha mãe, apesar de não ter todo o conhecimento bíblico, ela dizia: o pecado corre atrás da gente, né? O pecado corre atrás da gente. Então, que nesta manhã nós tenhamos a graça de Deus, o discernimento de Deus, para não perdermos a sensibilidade do pecado. Que nós não permitamos alguma espécie de domesticação do pecado. Porque ele quer ser domesticado. É como um leãozinho. Nós vamos alisando, alimentando, cuidando. Um dia ele cresce e nos traga, né? Então que nós tomemos cuidado. A igreja deve examinar a si mesma continuamente, para que não se torne uma comunidade sem pudor. Talvez a palavra melhor aqui é a palavra sem vergonha, no sentido da palavra, não no sentido vulgar que a gente entende, né? Mas de nós não sermos capazes de perder a vergonha. Eu lembro que o pastor José Enio uma vez me falou, ele que me ganhou para Cristo, que depois de muitos anos pregando a palavra de Deus e tudo, ele sentia muita vergonha quando ele estava pregando. Aí eu falei para ele: mas será que eu vou sempre sentir vergonha também, né? Aí ele falou: o dia que nós crentes perdemos a vergonha, nós perdemos a nossa vida, né? Então nós temos que ter a capacidade de sentir vergonha. Você tem vergonha das coisas que você faz? Eu tenho. Tem coisas que nós fazemos, às vezes quando fazemos a gente fica embirrado, querendo dizer que a gente está certo, mas depois, na nossa individualidade, a gente tem que sentir vergonha daquilo. Se nós deixarmos de sentir vergonha dos nossos atos, nós estamos perdidos. Nós perdemos a sensibilidade. Então, se você é alguém que fica vermelho por situações, não por causa da ira, porque às vezes a gente fica vermelho por causa de ira. Mas quando nós estamos vermelhos por causa de vergonha, graças a Deus, nós não podemos perder essa capacidade.
Eu pedi para o Sérgio colocar para mim, por favor, Hebreus 3,13, Sérgio. Hebreus 3,13. Gabi, por favor, Gabi. Hebreus 3,13. Antes exortai-vos uns aos outros. Será que nós deveríamos exortar uns aos outros? Sim ou não? Sim. Exortar uns aos outros. Quantos dias da semana? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, ou seja, é agora. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana. O pecado, ele traz para nós uma mensagem de que nós estamos totalmente certos, sendo que estamos totalmente errados. Mas nós estamos enganados. Então, para que nós não caiamos no engano, o que é que nós temos que fazer uns com os outros? Como? Exortar uns aos outros. Quando nós somos exortados, como a gente reage? Como se diz, a gente vira no giraia, né? Eu já tive problemas no ministério por, com amor, com palavras brandas, bem colocadas, exortar alguém. Às vezes, as pessoas não aceitam exortação. Mas nós precisamos ser capazes de recebermos a exortação. Por quê? O texto não podia dizer assim, ó, espere que Deus mesmo lá do céu exorte você. Não. Deus usa ferramentas humanas. Usa pessoas da comunidade. Eis uma grande, vamos colocar assim, necessidade de congregarmos. Porque se eu pertenço a uma igreja virtual, quem é que conhece a minha vida e vai me exortar? Ou seja, eu vou cair muito fácil no engano do pecado. Concordam comigo? Irmãos, alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguma observação? Se você tiver, por favor, nós vamos levar o microfone, porque os irmãos estão assistindo. Seria bom se eles ouvissem também a pergunta. Carlos. No caso, o senhor falar, um exemplo, hipoteticamente, o Lucas vem me exortar, vem puxar minha orelha. Eu, pelo menos, eu tenho que tentar trabalhar isso. Eu não aceitava, não. Bem antigamente, eu não aceitava que o Lucas vinha me puxar a orelha, né? Mas com o tempo eu tenho melhorado um pouco. Mas não é fácil, né, Jaqueline? Mas, assim, se você falar que você está errado, você aceitar que você está errado, apesar dos seus argumentos, não é fácil, né? É só mesmo na graça de Deus, né? Na verdade, essa é uma luta nossa, né? Todos. A gente quer justificar, quer dizer que não foi bem assim, por causa do nosso orgulho, né? Olha, alguém de nós, para chegar ao ponto de dizer assim, eu estou errado, nós precisamos estar já bem prontos para o arrebatamento mesmo, né? A gente precisa da graça de Deus para chegarmos a esse ponto. Mais alguém? Tem uma observação? Uma pergunta? Antes de nós continuarmos. Ok. Agora, os versículos 4 a 15 é a segunda divisão do profeta Sofonias. Ele fala sobre o juízo contra as nações vizinhas. Então, é muito interessante que Deus escolheu o seu povo, o povo de Israel, para ser o seu povo peculiar, mas Deus também sempre teve olhos para as outras nações. E agora ele se volta contra as outras nações. Isso do verso 4 ao verso 15. Nos versos de 4 a 7, ele se dirige aos filisteus. Os filisteus são os inimigos históricos de Israel. E ele cita algumas cidades aqui.
verso 4. Porque Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod e ao meio-dia será extirpada, Ecrom será desarraigada. Essa profecia se cumpriu. Essas cidades aqui, Ascalon, Asdod e Gaza, elas existem até hoje. Elas existem hoje, mas a cidade de Ecrom, ela foi, talvez, aqui, foi devastada. O que existe dela hoje são as ruínas. Mas naquela época, esse povo foi tratado por Deus, porque não quis ouvir o seu povo de Israel e a mensagem que o povo trouxe para eles. Nos versos 8 a 11, o tratamento é contra Moabe e os amonitas. Verso 8 diz: Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Então aqui ele faz uma alusão à arrogância e à zombaria dos moabitas e dos amonitas. Então esses são os dois pecados: zombaria, insulto e ao mesmo tempo arrogância. Zombaria no verso 8, arrogância no verso 10. Então Deus respondeu com juízo severo, comparando a destruição desse povo às duas cidades de Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do orgulho, da zombaria, do sagrado e do desprezo para com o povo de Deus. Ontem os irmãos saíram para o evangelismo, os jovens e alguns outros irmãos. E o Giovanni estava me falando que, tentando abordar as pessoas, os irmãos que saem para o evangelismo convivem com isso. Abordando as pessoas, tem pessoas que ignoram totalmente, né? Não tem nenhum desejo de receberem nenhuma mensagem religiosa, vamos dizer assim. Eu sei que possa existir alguma razão para isso. Existe hoje, no meio cristão evangélico, tanto escândalo que as pessoas estão avessas a qualquer que seja uma expressão evangélica. As pessoas não querem ouvir porque existe muito escândalo. Entretanto, não há dúvida também de que existam pessoas sérias que querem pregar o evangelho e que cada pessoa vai dar conta de si um dia a Deus. Então, essas pessoas que aqui, no caso dos moabitas e amonitas, diante da palavra, eles agiram com zombaria, com arrogância e achando que ficariam impunes. Mas a exortação é de que não ficarão impunes. Então, as pessoas que nós queremos evangelizar e que elas se fecham para o evangelho, é uma pena, mas elas vão dar conta daquilo que rejeitaram, né? Nós estamos cumprindo o nosso papel de procurarmos evangelizar e entregar a mensagem do evangelho. Depois, no verso 12, ele faz uma repreensão aos etíopes. Verso 12. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. E estenderei também a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como o deserto. Então ele faz uma repreensão aos etíopes e também faz uma repreensão à cidade de Nínive. A cidade de Nínive lembra você de alguma coisa? De Jonas. No passado, Deus havia olhado para Nínive, capital da Síria, nos dias de Jonas, com compaixão. Mas a cidade se tornou arrogante e muito autoconfiante. E agora é pronunciada a ruína contra essa cidade. Então, como é perigoso nós enveredarmos pelo caminho da soberba, da arrogância. Algumas vezes nós imaginamos que as pessoas soberbas são os ricos, as pessoas que têm muito dinheiro, que são soberbas, arrogantes. Mas isso não é verdade. Por exemplo, quando nós somos exortados e não admitimos a exortação, isso é uma soberba, né?
Nós achamos que estamos acima da lei, de que não somos passíveis de sermos corrigidos, de sermos exortados e, portanto, instruídos por outras pessoas. A cidade de Nínive, ela foi destruída no ano 612, por conta de uma aliança entre os babilônios e os medo-persas. Então, irmãos, quando nós agimos assim, com muito orgulho, com muita resistência, com o coração muito endurecido, é uma questão de tempo. Deus vai tratar com a gente. É uma questão de tempo. Assim como ele tratou com impérios, com cidades, ele trata também com igrejas, ele trata também com indivíduos. Então, todos nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho. Esse é um pecado que Deus não gosta nem um pouquinho, né? De sermos orgulhosos, de sermos irredutíveis, inflexíveis, intolerantes. Que Deus nos livre disso. Agora, para nós terminarmos, o capítulo 2, nós poderíamos resumir o capítulo 2 em poucas palavras. Como diz o Estevão, né? Estevão gosta de resumo, né? Eu gosto de resumir. Às vezes eu escrevo um texto bem grande, eu resumo, vou resumindo, depois eu faço o texto numa frase. Isso ajuda a nossa cabeça a funcionar bem, né? Então, o capítulo 2 em uma frase. Deus chama ao arrependimento antes de executar o juízo sobre nações orgulhosas e sobre indivíduos orgulhosos. Então, Deus chama ao arrependimento. A grande lição que nós podemos tirar do capítulo 2. O juízo de Deus é certo, é universal e justo, mas ele oferece misericórdia àqueles que o buscam com humildade. Então esse seria o resumo do capítulo 2. O juízo de Deus é certo. Né? Hoje nós estamos vivendo nos últimos dias. Quem está estudando Apocalipse, o que significa a expressão últimos dias na Bíblia, no Novo Testamento? Quando começa o período que Paulo chama de últimos dias? Começa com a igreja, em Atos 2, e vai até onde? Até o arrebatamento. Então a expressão últimos dias no Novo Testamento refere-se a um período de tempo, não um dia de 24 horas, a um período de tempo que vai de Atos 2, a inauguração da igreja, até o arrebatamento da igreja. Então, esse período é denominado no Novo Testamento de últimos dias. Agora, você tem dúvida de que nós estamos nos últimos dias dos últimos dias? Eu não tenho. Nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. Por quê? Porque o dia do Senhor já dá o ar da graça. E o que é o dia do Senhor? De acordo com o Velho e com o Novo Testamento. O dia do Senhor começa quando a igreja é arrebatada, certo? Passa pela tribulação, a grande tribulação, o milênio, e vai até o final do milênio. Esse é o dia do Senhor. Então é um período muito longo. É um dia de juízo. Agora, nós estamos hoje nos últimos dias dos últimos dias. E por que nós sabemos? Porque o mundo ele está preparado para isso. Para o advento do anticristo. Nós não temos dúvidas disso. O mundo hoje está com o seu cenário pronto para que entre em cena aquele que a Bíblia chama de o homem do pecado, que dará inauguração, então, ao período que a Bíblia chama da grande tribulação. Todas as pessoas que se voltam contra o Senhor hoje, elas terão a sua paga. Volte comigo no versículo 18 do capítulo 1. Eu estava atentando para isso essa semana também. 18:1. Aliás, 1:18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. É interessante esse versículo. O dia da indignação do Senhor é o dia da grande tribulação. Você sabia que existem homens ricos hoje? Pode ir lá na internet e fazer essa pesquisa. Existem homens bilionários hoje que estão tentando construir alguma coisa em Marte. Sabiam disso? Já fizeram pesquisa sobre isso. Estão tentando construir alguma coisa em Marte. Por quê? Por que eles estão fazendo isso?
Porque eles estão vendo que o mundo, a terra, vai colapsar. As pessoas muito inteligentes, muito ricas, essas pessoas que fazem parte da elite, elas creem muito mais na Bíblia do que às vezes nós cremos. Muito mais. Eles estão se preparando, porque quando a terra entrar em colapso, eles vão fugir para lá. Ou seja, essa profecia aqui é para eles. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Não vai resolver nada. Então, o que é que vai resolver a vida deles? É a proposta de Sofonias: arrependimento. Se eles não se arrependerem, eles estão perdidos. Agora, um resumo do capítulo 2, uma grande lição do capítulo 2 e uma aplicação do capítulo 2 para a igreja. Eu termino aqui. Em tempos de orgulho, corrupção e zombaria da fé, a igreja deve ser um povo que busca ao Senhor com mansidão, justiça e temor, porque Deus preservará aqueles que são fiéis. Então, vale a pena sermos fiéis ao Senhor. Vale a pena perseverarmos, porque a vida deve ser vista na perspectiva da eternidade, e não só agora. Né? Agora é o estalo de dedo. Mas a nossa vida deve ser embasada na perspectiva da eternidade. Vamos orar, irmãos, para nós encerrarmos a nossa EBD. Eu desejo aos irmãos um dia abençoado ainda na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço ao Senhor pelo profeta Sofonias, de acordo com as nossas crenças, com aquilo que a Tua palavra nos ensina. Um dia nós encontraremos com todos esses profetas lá no céu. E nós poderemos então compartilhar com eles aquilo que estamos aprendendo hoje na Tua palavra. Isso parece uma realidade tão distante de nós. Isso porque nem sempre a nossa mente está acostumada a raciocinarmos assim. Mas eu peço ao Senhor a graça de desenvolvermos uma mentalidade cristã, uma mentalidade que analise a vida, que reflita a vida na perspectiva da eternidade. O nosso tempo aqui é muito breve, tudo passa muito rápido. E eu oro para que enquanto vivermos aqui, nós vivamos vidas piedosas, agradáveis ao Senhor, que nós possamos andar pelo traço que o Senhor já estabeleceu para as nossas vidas, andemos de acordo com a vontade do Senhor, pelos caminhos retos, e se um dia resvalarmos os pés, seja para a direita ou para a esquerda, que nós retornemos para o caminho bom e direito. Nos ajude, perdoa os nossos pecados, nos fortaleça. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenhamos o nosso tempo de comunhão aqui para o nosso cafezinho.